Submarino nuclear do Brasil incomoda potências que temem avanço tecnológico do país, dizem analistas. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas em assuntos militares analisam por que o submarino nuclear brasileiro causa tanto temor em países da ONU e quais as chances de o projeto brasileiro não obter o aval da organização. Em uma entrevista recente à mídia brasileira, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou que o Brasil terá dificuldades em obter o aval da Organização das Nações Unidas para operar um submarino de propulsão nuclear. O projeto do submarino nuclear brasileiro está previsto no Programa de Desenvolvimento de Submarinos ProSub, um acordo militar firmado por Brasil e França em 2009, que já entregou 2 dos 4 modelos de propulsão convencional baseados no modelo francês Copenhague. O modelo mais recente, o Humanitar, entrou em operação no dia 12 de 1 de 2024. No ProSub está previsto também o modelo de propulsão nuclear, o submarino Álvaro Alberto, nome dado ao submergível em homenagem ao ex-vice-almirante da Marinha, cientista brasileiro que morreu em 1976. O submarino de propulsão nuclear é um projeto antigo da Marinha Brasileira, elaborado em 1979, que vislumbrou a chance de sair do papel após o acordo militar com a França. Porém, conforme apontou Grossi à mídia, essa migração do sonho para a realidade não será fácil. Para obter o aval da ONU, o Brasil terá de abandonar as posições históricas de resistência e inspeções detalhadas de suas instalações atômicas. Se tudo der certo, o sinal verde para o submarino deve sair em 5 anos, com chance de acontecer em menos tempo, segundo Grossi. Especialistas explicam por que o submarino nuclear brasileiro causa tanto temor na ONU e o que aconteceria caso o país tenha um aval rejeitado e decida insistir com o projeto. Guilherme Carvalho, pesquisador da Escola de Guerra Naval e ex-analista e ex-militar da Marinha do Brasil, aponta que o desenvolvimento desse tipo de energia, como o modelo de propulsão em um submarino, sempre enfrentou certa resistência de potências nucleares. E no caso brasileiro, principalmente dos Estados Unidos, este incômodo pode ser explicado por um medo de expansão da utilização dessa tecnologia para fins não pacíficos no futuro, o que poderia causar o surgimento de um fator novo, causador de desequilíbrio de forças nas Américas, bem como outro aspecto importante, que é o bom controle de instalações nucleares em aspectos de infraestrutura e segurança. Apesar de serem fatores historicamente críticos no Brasil, no caso da energia nuclear, apresentam, como mencionado anteriormente, um excelente nível de organização e desenvolvimento. Entretanto, ele destaca que a forte parceria com a França no projeto, as excelentes relações diplomáticas com o Reino Unido em geral, e especificamente na aquisição de meios navais e armamentos, uma boa relação com a Rússia, principalmente. China podem garantir um caminho mais tranquilo ao Brasil no desenvolvimento e conclusão do seu programa. A Austrália pode ultrapassar o Brasil e obter antes a aprovação para seu projeto? Pergunta. A Austrália entrou com um pedido semelhante ao do Brasil na ONU para a construção de submarinos de propulsão nuclear em solo australiano, no âmbito da Aliança AUKUS, firmada com os Estados Unidos e o Reino Unido. Na entrevista à mídia brasileira, Grossi afirmou que deu o mesmo prazo de 5 anos ao país da Oceania para obter o aval da ONU. Questionado se a cooperação com os Estados Unidos e o Reino Unido poderia beneficiar a Austrália, fazendo o país obter o aval antes do Brasil, Carvalho afirma considerar o oposto. Acredito ser um pouco mais difícil, ou ao menos mais longa, as negociações da Austrália para a aprovação do projeto pela AIEA, uma vez que a China e a Rússia possuem fortíssima influência e presença na atuação do órgão.
Como exemplo, declarações recentes do governo chinês claramente não desaprovam o projeto brasileiro, mas se opõem veementemente a AUKUS, por entender que esse projeto afeta sua zona de influência na Ásia e Oceania. Ele acrescenta que, embora tenha o mesmo objetivo, a construção de submarinos dotados de propulsão nuclear, mas possuidores de armamento convencional não nuclear, as origens e as motivações de projetos diferem claramente. Enquanto o projeto brasileiro já possui quase meio século de maturação, debate e desenvolvimento, o projeto australiano é bastante recente e abertamente definido como estratégia de contenção da influência de Pequim na Ásia e Oceania, além de envolver um acordo geral de desenvolvimento nas relações de defesa entre os países que transpassem o próprio projeto do submarino nuclear. Outro aspecto diferente e interessante do AUKUS é que ele se baseará na classe Astute de submarinos britânicos, mas será dotado de armamentos e sistemas oriundos dos Estados Unidos. Quando o Brasil vai ter um submarino nuclear? Pergunta. Em 2004, Lula vetou a AIEA de inspecionar ultracentrífugas que promovem a transformação de gás de urânio em combustível nuclear e possibilitam o enriquecimento de urânio de forma a ser usado em combustíveis ou em bombas. Esse histórico de rejeição a inspeções foi um dos principais entraves apontados por Gross. Questionado se algo semelhante poderia acontecer no cenário atual, Carvalho argumenta que, naturalmente, as inspeções e processos da IAEA são bastante rígidas e completas. E no caso de um submarino nuclear, envolve questões militares e tecnológicas extremamente sensíveis que basearam o primeiro veto. Porém, ele diz acreditar que o estágio atual do projeto, somado à postura diplomática construída ao longo do início deste século, resulta na autorização das inspeções, ainda que com algum tipo de ressalvo ou reedição das atividades da IAEA que poderão ser construídas, ainda que um pouco difíceis de serem obtidas. Como está o projeto do submarino nuclear brasileiro? Pergunta. Em entrevista à Sputnik Brasil, Jéssica Germano, doutora em Estudos Marítimos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, explica que, para entender o incômodo que o submarino nuclear brasileiro causa em grandes potências, primeiro é preciso analisar o perfil do Brasil em relação ao mundo. O Brasil é um país do sul global que possui destaque e prestígio no cenário internacional. A economia cada vez mais vem apresentando sinais de crescimento, a gente tem um elevado contingente populacional, uma abundância de recursos, e o Brasil é um país que está em diversas mesas de diálogo. E como posso dizer, na projeção internacional também. Então isso já põe o Brasil numa condição, digamos que estratégica para o mundo. E nos últimos anos o Brasil tem estabelecido nessas parcerias estratégicas no desenvolvimento da tecnologia nuclear para os fins pacíficos, inclusive de forma autóctone, acima de exista. Então, não necessariamente o Brasil ter esse tipo de tecnologia é algo interessante para outras potências, sobretudo na possibilidade de utilizar esse tipo de tecnologia para a propulsão de um submarino, o que dá ao país o poder de dissuasão também. Então, creio que seja, sobretudo por questões geopolíticas, que o ProSub causa incômodo a grandes potências componentes. Segundo a especialista, o Brasil tem a capacidade de possuir um submarino que tem capacidade de ocultação, eleva o status de defesa do próprio país. E também é uma garantia de defesa da soberania, porque nós temos a Amazônia Azul, um espaço marítimo bastante vasto, que temos que proteger. Nesse sentido, o submarino será muito bem empregado. Porém, ela acrescenta que um submarino com função nuclear dá uma capacidade mais elevada de dissuasão para o país, visto que é um meio bastante ágil, que possui fácil ocultação, uma detecção mais difícil também, uma elevada autonomia. Ou seja, uma vez que o submarino submergir, ele não tem a necessidade de energia novamente para recarregar suas baterias, como nos modelos convencionais. Então isso já causa uma dúvida de onde estaria esse submarino. Então isso em si já causa essa dissuasão, porque ele pode estar em qualquer lugar, claro, qualquer lugar que tenha mar. Então causa essa dúvida, o que para as potências não é algo interessante, por mais que seja apenas um único exemplar, afirma. AUKUS versus Brasil, diálogo como caminho para o aval. Sobre a possibilidade de o Brasil ser ultrapassado pela Austrália na busca pelo aval da ONU, Jéssica Germano diz que o projeto do AUKUS se diferencia do brasileiro por uma questão geopolítica. Eu observo essa aliança do AUKUS como uma questão bastante fundamentada na geopolítica também, e no equilíbrio do poder nessa região do Oceano Pacífico, destacando também que essa parceria de segurança tem o apoio de 2 dos países que fazem parte dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Atualmente eles são Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Sendo que Inglaterra, Reino Unido e Estados Unidos estão presentes nessa parceria com a Austrália. Então já podemos ver o interesse das grandes potências nesse tipo de acordo.
Jéssica afirma considerado provável que o Brasil decida insistir no projeto, caso não receba o aval da ONU. Ela afirma que o fato de o Brasil ser signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear mostra, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, que o país não é um possível proliferador, o que é um fator positivo para a aprovação. Ademais, ela cita que a tradição diplomática do país preze pela busca do diálogo. Eu acredito que o Brasil seja um país que vai buscar o diálogo antes de simplesmente dar uma negativa, sobretudo nesse governo que aponta que o diálogo é a melhor solução para as controvérsias. Eu creio que ele vai buscar esse instrumento para tentar conseguir dialogar e negociar com a própria AIEA, demonstrando esses interesses pacíficos do país em relação à propulsão do submarino. Sobre as inspeções da AIEA, ela destaca que as ultracentrífugas, alvo da crise entre o governo Lula e a AIEA, em 2004 tiveram a inspeção negada por ser um tema sensível. Essas ultracentrífugas foram desenvolvidas com tecnologia brasileira, ou seja, de forma autóctone, e elas envolvem segredos industriais e comerciais. Então, essas inspeções basicamente são verificações da IAA para garantir que o país não esteja proliferando, ou seja, de alguma forma desviando material nuclear ou enriquecendo urânio para além dos níveis permitidos, explica a especialista. Então, eu creio que essa possibilidade de ameaça à soberania nacional pode se configurar justamente pela exposição desses segredos industriais a terceiros. Se nós pensarmos, o país lutou tanto, pesquisou tanto, empregou tantos recursos para conseguir desenvolver esse tipo de tecnologia e deixar que outros países, outras pessoas tenham acesso, por mais que sejam claros, técnicos credenciados da organização, é algo complicado realmente para a soberania do país. Então, eu creio que essa questão repousa justamente nesse sentido, concluiu. Exército de Israel pode ter usado o protocolo Hannibal de jornal israelense. Novas acusações surgiram sobre o exército de Israel, sugerindo o possível uso do polêmico protocolo Hannibal durante os ataques do Hamas, que teriam trazido consequências para civis israelenses. Isso é o que diz a investigação conduzida pelo jornal israelense Yediot Aharonot e publicado na última sexta-feira, 12 de 1 de 2024. Em tese, o protocolo deveria ter sido extinto em 2016. O protocolo Hannibal, originalmente criado em 1986 após o sequestro de 2 soldados israelenses pelo Hezbollah, foi mantido em sigilo por anos. O objetivo era evitar a captura de soldados israelenses por tropas inimigas a qualquer custo, mesmo que isso implicasse na morte dos próximos militares sequestrados. Segundo relatos, a diretiva teria sido aplicada em situações que envolviam cidadãos que não faziam parte do exército israelense. A investigação aponta falhas no sistema de comando, falta de comunicação e ordens para impedir o retorno de integrantes do Hamas a faixa de Gaza a qualquer custo, o que poderia ter sido interpretado como autorização para abrir fogo contra veículos, mesmo que civis estivessem presentes. Embora o nome Hannibal não tenha sido explicitamente mencionado, a reportagem levanta dúvidas sobre a efetiva abolição do protocolo, desafiando as garantias do exército de sua extinção há 8 anos atrás. O Yediot Aharonot cita um incidente entre os assentamentos de Otaf e a faixa de Gaza, onde cerca de 70 veículos foram alvejados em 7 de outubro, resultando em um ataque que teria matado 1.000 combatentes palestinos, mas sem esclarecimento sobre o número de reféns civis que podem ter sido vítimas. Questionado sobre as alegações, o exército de Israel destacou o atual contexto de guerra e prometeu uma investigação detalhada quando a situação operacional permitir. Outro caso discutido na matéria envolve o kibbutz de Be'eri, próximo à faixa de Gaza, onde relatos indicam que militares israelenses teriam atacado uma casa, mesmo após serem informados sobre a presença de terroristas e reféns local. A estratégia mantida em segredo por anos foi alterada em 2016, mas as circunstâncias do seu uso recente estão sob intensa discussão. O jornal Haaretz, em editorial, pediu investigação imediata sobre as ações do Exército, enfatizando a relevância das respostas para os familiares dos reféns e para o público em meio ao atual conflito, onde 136 reféns permanecem nas mãos do Hamas afastigados após 95 dias. Qual o motivo do conflito entre israelenses e palestinos? O conflito entre Israel e Palestina tem sido uma fonte de tensão e de combates na região há muitas décadas. Uma decisão da Organização das Nações Unidas de 1947 determinou a criação de 2 estados, mas apenas o israelense foi criado. No confronto mais recente, que começou em 7 de outubro, após ataques do Hamas no território israelense, a Autoridade Nacional Palestina acusou Tel Aviv de usar fósforo branco na cidade de Gaza.
a mais afetada pelo conflito. Armas com esse tipo de substância, quando em contato com oxigênio, liberam um vapor branco que causa queimaduras sérias e pode levar até a morte. O uso é proibido em conflitos desde 1997. Desde o ataque do grupo armado palestino, que resultou na morte de mais de 1.100 israelenses, as forças de defesa de Israel, em resposta, mataram mais de 24 mil palestinos. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu responde a um processo movido pela África do Sul com apoio de países como o Brasil na Corte Internacional de Justiça por crimes contra a humanidade. Legisladores da Alemanha rejeitam resolução de entrega de mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia. A proposta não vinculativa foi rejeitada por uma larga maioria no parlamento do país e o chanceler Oliver Scholz ainda se pronunciará sobre ela. Os legisladores alemães votaram na quarta-feira, 17 de 1 de 2024, contra uma proposta da oposição que inclui a entrega de mísseis de cruzeiro de longo alcance Taurus à Ucrânia, informa o jornal norte-americano Político. Durante o voto final, 178 legisladores do parlamento alemão votaram a favor da proposta e 485 se pronunciaram contra. Em entrevista à emissora pública, a RDE, antes da votação, Mary Agnes Strack-Zimmermann, presidente do Comitê de Defesa, criticou os democratas cristãos de centro-direita por usarem o que ela chamou de tática partidária de ligar a proposta não vinculante do Taurus a um debate sobre o estado das Forças Armadas da Alemanha e, na prática, criar um voto negativo. A decisão final depende agora de Oliver Scholz, presidente do Conselho Federal de Segurança e chanceler da Alemanha. No passado, ele demonstrou oposição a legisladores com iniciativas semelhantes para o fornecimento de mísseis Taurus à Ucrânia. Ao mesmo tempo, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos têm enviado alguns sistemas de longo alcance semelhantes às mãos de Kiev. No caso deles, os Scalps, Storm Shadow e Atakins, respectivamente. Egor Cherniev, vice-diretor do Conselho de Segurança Nacional ucraniano, previu que haverá um novo voto sobre a questão até 22 de fevereiro. A derrota do Ocidente, vitória da Rússia e suicídio da Europa. Isso que depois. Não é um museu de gelo. Rússia quer parceria com o Brasil para desenvolvimento sustentável do Ártico. A região do Ártico deixou de ser um deserto gelado para se transformar em uma zona quente da disputa geopolítica entre grandes potências. Sabe como o Brasil e o BRICS querem contribuir para aliviar as tensões e desenvolver a economia da região. Neste início de ano, a Noruega aprovou leis para se tornar o primeiro país do mundo a aprovar a mineração comercial de seu fundo marinho. A decisão, criticada por ambientalistas, poderá ter consequências graves para a vida marinha na região do Ártico. Aprovada com 80 votos a favor e 20 contra no parlamento norueguês, a nova regulamentação permitirá a exploração de minerais como cobalto, cobre e zinco em alta demanda no mercado mundial. A exploração mineral norueguesa demonstra a entrada da região do Ártico na agenda internacional. Com o aumento da presença militar dos Estados Unidos e a retomada do desenvolvimento russo na região, o deserto de gelo se torna cada vez mais uma região quente econômica e politicamente. Nesta quinta-feira, 18 de 1 de 2024, especialistas do Clube de Discussão Valdai se reuniram em Moscou para debater a conclusão da presidência russa do Conselho do Ártico, principal organização internacional da região. Os últimos anos mostraram que a Rússia deve cooperar com parceiros internacionais a partir da posição de principal potência ártica do mundo, disse a decana da Faculdade de Economia, Lukasheva. Antes tínhamos uma posição mais contida, insistindo na paridade entre todos os atores na região e na consolidação de interesses comuns. No entanto, a posição geográfica e experiência russa no Ártico garante ao país o protagonismo natural na região e a possibilidade de liderar projetos como o da Rota Marítima do Norte, também conhecido como Rota da Seda Polar. A Rússia, a plataforma continental russa, contém a maior parte dos recursos naturais do Ártico. Temos a maioria da população da região e a maior parte da sua linha costeira, notou Lukasheva. Por outro lado, a Rússia Ártica é a região na qual as mudanças climáticas estão acontecendo de forma mais acelerada e por isso funcionará como um laboratório para o resto do mundo. A Rússia também detém a maior frota de navios quebra-gelos da região
com 41 unidades, incluindo 7 movidos à propulsão nuclear. Já os Estados Unidos possuem somente 2 unidades, ambas operadas pela sua guarda costeira. Quando lemos nos jornais que algum país está desenvolvendo sua frota de quebra-gelos, ficamos com a impressão de que há alguma concorrência nessa área, mas esse não é o caso. O planejamento estratégico da Rússia em relação à sua região ártica é mais profundo e não se compara aos demais países da região, disse Likasheva. Apesar da sua importância, o Conselho do Ártico, integrado por Rússia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, não trata de assuntos geopolíticos e militares, se restringindo a uma agenda positiva centrada em temas como pesquisa, mudança climática e diálogo entre populações nativas. Mas o fato é que o Ártico se tornou uma zona de forte concorrência internacional, alertou Likasheva. Especialistas do mundo inteiro concordaram que os 30 anos de olhar pacífico para o Ártico acabaram. Brasil no Ártico, pergunta. Durante a presidência russa do Conselho do Ártico, nos turbulentos anos de 2022 e 2023, Moscou apostou na relação com parceiros extra-regionais, principalmente China e Índia, membros observadores do Conselho. No entanto, o Brasil também tem interesse em participar dos debates sobre o desenvolvimento do Ártico. Durante visita à cidade russa de Murmansk, o embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares, afirmou a pretensão brasileira de integrar o Conselho do Ártico, reportou o The Arctic. O Brasil tem interesse em fazer parte do Conselho do Ártico, tornando-se um país observador, disse o embaixador Baena Soares. Temos um interesse especial no Ártico e em todas as oportunidades que aí existem. Além dos ganhos diplomáticos, o Brasil exporta equipamentos para a extração de petróleo e gás em águas profundas para empresas em operação na região, atividade que deve crescer nas próximas décadas. A decana da Faculdade de Economia Mundial e Política Internacional da Escola Superior de Economia, que participou ativamente das atividades de presidência russa do Conselho do Ártico, disse que a Rússia vê com bons olhos a pretensão brasileira. Nós trabalhamos nisso durante a presidência russa. Nós trabalhamos nisso durante a presidência russa do Conselho. Inclusive, promovemos eventos com colegas brasileiros, disse Likasheva. Alguns russos ficam impressionados com o interesse brasileiro na região, mas se esquece da experiência brasileira na Antártica. A especialista aposta na construção de uma agenda polar conjunta que garanta a troca de experiências e recursos para o desenvolvimento econômico sustentável nas duas regiões mais frias do planeta. A Rússia tem interesse em trabalhar com o Brasil e todos os parceiros internacionais que acreditam na importância do desenvolvimento sustentável dessas regiões e não em transformá-las em um grande museu de gelo, concluiu Likasheva. Após a possível entrada da Suécia na OTAN, 7 dos 8 países do Conselho do Ártico farão parte desta aliança militar hostil à Rússia. Nesse sentido, a participação de países do BRICS no fórum poderia reduzir as tensões e construir pontes entre o bloco ocidental e Moscou. Acredita o professor da Universidade do Sudeste da Noruega, Glenn Diesen. O BRICS pode ser uma instituição que facilite o diálogo entre as partes e alivie as tensões com o Ocidente, conforme o mundo se torna multipolar. Diesen, durante o encontro do Clube Valdai. Isso também traria vantagem ao BRICS, que aumentaria seu papel no mundo. Enquanto a Rússia e o Ocidente estiverem envolvidos nessa guerra por procuração em que estão agora, será necessário engajar outras instituições internacionais no Ártico, acredita Diesen. Conforme os Estados Unidos aumentam sua presença militar na região e a diplomacia é colocada de lado, a Rússia buscará novos parceiros no Ártico. É uma solução euroasiática para a região, notou o especialista norueguês. Por outro lado, os países ocidentais podem apresentar resistência ao engajamento de países do BRICS nos assuntos do Ártico. Quanto mais países integrarem a agenda do Ártico, menor a influência dos países do Ocidente, disse Diesen. Por outro lado, a diversificação aumenta os incentivos para que os recursos econômicos da região não sejam usados como armas, mas sim como meios de cooperação pacífica. A China e a Índia foram admitidos como países observadores do Conselho do Ártico em 2013, junto com os demais países asiáticos como Singapura, Japão e Coreia do Sul. O Brasil estuda a ascensão ao grupo desde a década de 2010. Em agosto de 2022, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar recomendou oficialmente à Presidência da República que redobrasse o acompanhamento das atividades do Conselho do Ártico. Na contramão de Estados Unidos e União Europeia,
A Arábia Saudita disse que vai seguir reforçando laços com a China. Declaração de ministro da Economia Saudita sugere que Riad continuará a cultivar relações equidistantes na comunidade global, posição diverge da abordagem de redução de riscos adotada pelo Ocidente. Enquanto os Estados Unidos e a União Europeia manobram para reduzir a sua exposição econômica à China, o ministro da Economia e do Planejamento da Arábia Saudita, Faisal Al-Ibrahim, disse que o seu país procura construir laços mais fortes com a potência asiática. Temos uma forte relação comercial com a China e achamos que é muito sensato continuar a fortalecer esse relacionamento, bem como os nossos outros parceiros, afirmou o ministro em entrevista ao jornal Nikkei Ásia. Ao mesmo tempo, Al-Ibrahim ressaltou que com a China temos uma relação muito forte que inclui investimentos e comércio de ambos os lados. Há muitas oportunidades para a China investir na Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, estamos priorizando e investindo em todo o mundo, incluindo a China, em termos de oportunidades, afirmou. A Arábia Saudita, o Irã e os Emirados Árabes Unidos foram selecionados como novos membros do BRICS. E analistas observam que esta aparente mudança em direção à China e à Rússia corre o risco de enfraquecer a posição tradicionalmente favorável de Riad aos Estados Unidos. Por fim, Al-Ibrahim destacou que o reino também procura construir relações mais estreitas com o Japão e a Coreia do Sul, como parte da sua diplomacia equilibrada na Ásia. Queremos participar do crescimento que vemos na Ásia, disse. A Arábia Saudita lançou a iniciativa Visão 2030, que tem como objetivo libertar a economia do país da dependência do petróleo até o final da década. Esses esforços incluem o desenvolvimento de setores leves como o turismo e a indústria de serviços. Tudo isso está ancorado em princípios econômicos que estão impulsionando a criação de setores que não existiam no passado, afirmou Al-Ibrahim, referindo-se a projetos relativos à cultura, entretenimento e esporte. Macron, a Europa precisa de soberania estratégica para evitar consequências da fragmentação mundial. A Europa deve decidir se quer ser soberana, disse o presidente francês Emmanuel Macron, observando que, para evitar as consequências da fragmentação mundial e das crises internacionais, a Europa precisa de independência estratégica que levará 10 anos para ser alcançada. De acordo com ele, a soberania não significa rejeição de parceria e alianças. Para mim, uma Europa soberana é a garantia de que a União Europeia tem sua própria produção de grãos, inteligência soberana, tecnologias essenciais e componentes essenciais nas cadeias de produção, desde chips e agricultura até energia renovável e defesa. Isso é extremamente necessário se quisermos evitar pagar pela fragmentação do mundo e crises maciças. Isso levará uma década. Por isso, devemos evitar qualquer tensão escalada, disse Macron no Fórum Mundial de Davos. Ele destacou que a França apoia uma parceria com a China, mas em relação a Pequim haver uma estratégia de redução de risco. Ao mesmo tempo, deve ser claramente entendido que não há nada de bom para a Europa ser totalmente dependente dos Estados Unidos nas cadeias de produção. Caso contrário, você está, de certa forma, apoiando a extraterritorialidade do dólar, acrescentou ele. De acordo com o presidente da França, a União Europeia precisa de investimentos em setores como espaço, inteligência artificial, semicondutores, tecnologia quântica e defesa como negócio. Enriquecimento de urânio do Irã está avançando a galope, adverte a IEA. O diretor-geral da entidade expressou preocupação com as atividades do Irã, que disse estar violando seus compromissos em meio às tensões no Oriente Médio. O Irã está avançando a galope com seu programa de enriquecimento de urânio e continua colocando barreiras às inspeções. Disse na terça-feira, 16 de 1 de 2024, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse em declarações ao portal The Nation que Teherã deve cumprir o tratado de proliferação nuclear que assinou, de não proliferação nuclear que assinou. O Irã é o único estado sem armas nucleares que está enriquecendo urânio em um nível muito alto, muito próximo do grau de armamento. Não estou dizendo que eles têm uma arma nuclear, estou dizendo que isso é sensível e quando você está fazendo isso, você obedece a regras, apontou ele. Grossi afirmou que o programa está avançando a passos largos com metas ambiciosas e se queixou de que mesmo
que o programa nuclear do Irã seja destinado ao uso civil, disse Gross, o país não está cumprindo suas obrigações. O Irã é parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear e deve cumprir esse compromisso, referiu. O Irã deveria fazer muito mais do que está fazendo, acrescentou Rafael Grossi, segundo o qual o Teherã continua impedindo a entrada de certos inspetores em suas instalações com base na nacionalidade. Na opinião do diretor-geral da IAEA, que tal acontece em um momento de grande tensão no Oriente Médio, com uma guerra em Gaza alimentando a hostilidade contra Israel e seus aliados. O último relatório da IAEA conclui que o Irã aumentou a taxa de produção de urânio para a produção de armas, revertendo uma desaceleração que começou em meados de 2023. Superarmamento da OTAN não ajudou a Ucrânia na sua contraofensiva, apontam especialistas. Superarmamento da OTAN não conseguiu garantir à Ucrânia uma contraofensiva bem-sucedida, aponta um artigo na Newsweek. O ex-chefe da missão da Embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita, David Hundel, e o ex-conselheiro do Comando Central dos Estados Unidos, Michel Guy superarmas da OTAN, como sistemas de foguetes HIMARS e tanques Leopard, não conseguiram garantir uma contraofensiva ucraniana eficaz, apontam os ex-oficiais. Eles observam que as sanções econômicas contra a Rússia também não mudarão a situação na Ucrânia. De acordo com os autores do artigo, a Rússia obteve uma vitória contra o regime de sanções usando efetivamente o ouro, grãos, petróleo e amigos. Por outro lado, Kiev tem falta de pessoas, dinheiro, munições e tempo, notam Hundel, Guy Fowler. O Ocidente deve parar de dar dinheiro a uma pessoa com um buraco no bolso, escreveram eles. Nesta quarta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o mundo carece de uma indústria de defesa capaz de se contrapor à Rússia, acrescentando que as forças armadas ucranianas têm uma escassez de drones e bombas. Irã classifica o ataque do Paquistão como desproporcional e inaceitável. Teherã condenou o ataque paquistanês no território iraniano e pediu que Islamabad cumpra com suas obrigações, disse o Ministério das Relações Exteriores nesta quinta-feira, 18/1/2024. Na terça-feira, o Irã atacou 2 bases no Paquistão do grupo militante Haish al-Adl em retaliação ao ataque mortal realizado em dezembro pelo grupo a um posto policial iraniano. Na manhã de hoje, 18/1/2024, o Paquistão confirmou ter lançado uma série de ataques transfronteiriços contra alvos terroristas na província iraniana de Sistão, Baluchistão. O Ministério das Relações Exteriores do Irã condena as ações desproporcionais e inaceitáveis do Paquistão em relação aos ataques de drones contra aldeões que não são cidadãos iranianos na fronteira dos dois países. Disse a parte em um comunicado acrescentando que Teherã permanece fiel à política de boa vizinhança com Islamabad. O Irã também espera que o Paquistão cumpra as suas obrigações relativamente à presença de grupos armados no seu território, disse o Ministério. O Ministério chamou de preventivo o recente ataque do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica em território paquistanês dirigido contra Haish al-Adl. Também nesta quinta-feira, o chanceler iraniano Hossein Amir Abdollahian disse ao secretário das Relações Exteriores britânico David Cameron que os Estados Unidos e o Reino Unido não têm o direito de comprometer a segurança da região por causa do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Em uma reunião com David Cameron em Davos, trocamos pontos de vista sobre diversas questões bilaterais e desenvolvimentos da região. Afirmei que os Estados Unidos e o Reino Unido devem parar imediatamente de apoiar os crimes de guerra do regime sionista do apartheid contra os palestinianos. Eles não têm o direito de manter a segurança da região como refém em benefício de Netanyahu, disse o chanceler em sua conta no X, antigo Twitter. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convoca o embaixador francês em meio a caso de mercenários e novos envios de armas à Ucrânia. O embaixador francês na Rússia, Pierre Levy, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores em conexão com a destruição pelas Forças Armadas Russas de uma estação de combatentes estrangeiros ontem, 18/1/2024. Disse a representante oficial da chancelaria russa, Maria Zakharova. Na quarta-feira, o Ministério da Defesa russo anunciou um ataque de alta precisão contra um estacionamento temporário no qual estavam alocados mercenários em conexão com a destruição pelas Forças Armadas Russas do ponto de destacamento temporário de combatentes estrangeiros em Kharkov,
entre os quais havia várias dezenas de franceses. O embaixador francês foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores, disse Zakharova. O ataque eliminou mais de 60 homens, todos combatentes estrangeiros pagos pelo Ocidente, com maioria de origem francesa. Também nesta quinta-feira, o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, afirmou que Paris começará a fornecer à Ucrânia cerca de 40 mísseis Scalps, versão francesa do Storm Shadow, por mês ao longo de 2024, a partir deste mês. Paris também aumentará o fornecimento de munições de artilharia Kiev e começará a fornecer 3.000 munições por mês a partir de fevereiro, em vez de 2.000, como era antes, graças ao aumento da produção da pólvora pela França, acrescentou a pasta.